passar com os amigos ou vai pra praia. Tem gente que vai pra praia com esse tempo zoado que tá nubladão. Vamos lá. Questão 56. É uma questão que fala de gases. Então, questão que fala de gases, normalmente vai trazer uma continha, né, para você fazer. Normalmente vai perguntar qual que é a pressão que está lá dentro, ou então qual que é o volume de gás que foi obtido durante o processo. Né? Então, a gente já tem meio que essa ideia do que vai ser perguntado. Vamos ver o que essa questão fala. Um compartimento selado de volume invariável é preenchido a 20 graus Celsius, com uma mistura de gases propano e oxigênio em proporção estequiométrica para a reação de combustão completa. Uma faísca é fornecida à mistura gasosa, ocasionando a reação de combustão. O volume do líquido formado nessa reação é desprezível em relação ao volume total do compartimento. Denominando-se P1 a pressão da mistura gasosa inicial, a pressão gasosa no interior do compartimento após a reação de combustão completa, ou seja, a pressão final, medida a 20 graus Celsius, é igual a. Bom, então a gente quer saber o quê? A gente quer saber, depois que a gente queimar esses gases que estão dentro do compartimento, qual vai ser a nova pressão exercida pelo gás que vai estar lá dentro, certo? Olha, essa questão tem duas partes importantes aqui para resolver. A primeira parte é escrever a equação de combustão, porque você viu que a pessoa não te deu ela. Então, a equação de combustão, combustível mais oxigênio sempre. E do outro lado, se for combustão completa, CO2 mais H2O, sempre. CO2 é gasoso. A água, pessoal, pode aparecer líquida ou gasosa do outro lado, tá? Porque para passar do estado líquido para o estado gasoso, ela absorve calor. Então, um pouquinho do calor que está sendo liberado na queima, a água absorve para mudar de estado físico. Então, não é incomum aparecer água no estado gasoso. Como a questão falou que o líquido que foi formado, o volume do líquido formado é desprezível, então provavelmente está se referindo aí à formação de água líquida, tá? Mas o gás que a gente vai analisar é o CO2, beleza? Lembrando que propano também é um gás, porque ele é um hidrocarboneto que tem 3 carbonos. Os hidrocarbonetos lá até 4, até 5 carbonos são gases na CNTP e na CATP, né, que é quase a condição ambiente de temperatura e pressão, que é 25 graus, aqui é um pouquinho menos. Se for CNTP é 0 graus. E vamos balancear a equação? Lembrando, um jeito rápido de balancear a equação de combustão para o composto orgânico. A quantidade de CO2 que vai aparecer aqui é igual à quantidade de carbono que tem lá no combustível. E a quantidade de águas que vai aparecer aqui é igual à metade da quantidade de hidrogênios que está lá na fórmula do combustível. Veja que o combustível tem 8 hidrogênios, a metade de 8 é 4. Então fechou, já balanceei esses aqui. Para balancear o oxigênio, é só contar os oxigênios que tem depois da seta. Então, são 6 aqui no CO2, mais 4 da água dá 10. Então, vou colocar o número 5 e fica tudo certo. Fechou? Baixar aqui um pouquinho. Essa é a nossa equação de combustão balanceada. O que nós temos? Nós temos uma proporção estequiométrica. Então, quer dizer que dentro do cilindro, dentro do compartimento, nós temos 1 mol de propano. Vou dividir aqui, ó, 1 mol de propano. E 5 mols de oxigênio. Ou então, 2 mols de propano e 10 de oxigênio, 3 mols de propano e 15 de oxigênio. Enfim, né, a proporção é essa, 1 para 5. Fechou? E olha só, depois que acontecer a reação, quantos mols de CO2 você espera que apareça aqui? Você espera que apareça 3 mols, certo? Afinal, o balanceamento nunca mente para a gente. Fechou a primeira parte de resolver. Vamos olhar aqui, ó. Antes da reação, nós temos 6 mols de gás, certo? 6 mols de gases. Depois da reação, nós temos 3 mols de gases, certo? Então, caiu pela metade a quantidade em mols de gases que ficam dentro do compartimento depois da reação. Perceba que a temperatura permaneceu constante. Além disso, o volume do recipiente também permaneceu constante.
A partir da equação de Clapeyron, olha só, PV igual a nRT, olha o que a gente tem aqui, que legal. Se a temperatura permanece constante e se o volume permanece constante, e sabendo que R é a constante dos gases, o que pode influenciar na pressão de dentro do sistema? É o número de mols de gás que está lá dentro. Isso deixa essa questão muito fácil de resolver. Por quê? Se a gente sabe que para mudar a pressão, mantendo as outras grandezas constantes, é só variar o número de mols, então a gente já tem meio que a resposta aqui, olha só. Antes da reação, nós tínhamos 6 mols de gás que estavam em uma certa pressão, que eu vou chamar de pressão inicial. Depois que a reação aconteceu, essa quantidade, esse número de mols de gás caiu pela metade. Vendo aqui, ó, na equação de Clapeyron, quanto menor for o número de mols, menor é a pressão dentro do recipiente. Ou seja, se o número de mols caiu pela metade, a gente espera que a pressão, que era a pressão inicial, caia também pela metade. Por isso, a gente espera que a pressão final do sistema seja igual à metade da pressão inicial. Que aqui a gente tem na alternativa letra C, meio vezes P1. Ou seja, meio vezes a pressão inicial. Você vê uma questão que parece complicada, mas dá para resolver assim, só usando o raciocínio. Uma dica aqui que eu queria deixar nessa questão é que quando a questão não te dá muitos números, quando a questão não te dá o valor da pressão, não te dá o valor do volume do recipiente, ela só dá a temperatura, né, e vice-versa, quando a questão omite entre pressão, volume e temperatura, quando a questão omite pelo menos 2 informações, cara, provavelmente você tem que fazer pouca conta no exercício, sabe? Provavelmente o exercício é mais de analisar se aumenta um, o que acontece com o outro, né, e tal, ou analisar só a equação aqui, as grandezas, do que realmente fazer conta. Bom final de semana, valeu, é nóis. Até a próxima.